Pessoal, boa noite. Nossa aula de hoje é o título 3, Direitos, Vantagens e Concessões, a partir do artigo 64, ok? A partir do artigo 64 da Lei Complementar 68, certo? Estão com a lei aí? Vocês fizeram um simulado, né? Acertaram as 3 questões de lei complementar? Não viu o quê? Ah, entendi. Eu não vi porque na hora de formatar a prova eu não... Mas também eu da gente ter prestado atenção. Aham. Mas os 3 são focos. Aí eu falei, mas e agora? Mas assim, de forma geral, aquelas questões foram extraídas de concurso. Dá pra acertar? Dá pra acertar, né? Eu preparei mais... Hã? Que bom que vocês sabiam as 3. Eu preparei mais 10 questões para vocês, tá? Mas não as entregarei hoje. Eu vou pedir para o professor Acácio disponibilizar para vocês, ok? 10 questões. E na outra semana mais 10 questões. Vai ter outro simulado, então... Mais 3 questões no simulado, 10 minha essa semana, fim de semana, que hoje é sexta, e 10 na outra semana. Acho que dá pra treinar legal com essas questões. E vocês viram, não tem segredo, gente. Claro, falando da minha matéria, Lei Complementar 68, falando da minha matéria, é prestar atenção no que eu disse, revisar o caderno e correr pro abraço, acertar as questões. Em relação à Lei Complementar 68, não tem segredo, gente. É só prestar atenção na sala, em casa, revisar o caderno e vocês acertam a questão. As questões, tá bom? Então, a partir do artigo 64, vamos fazer a leitura do artigo 64 e 65? Acompanhem, por favor. 64. Vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício do cargo público, com valor fixado em lei. Já vou escrever no quadro isso, tá? 65. Remuneração é o vencimento do cargo acrescido das vantagens permanentes ou temporárias estabelecidas em lei. Parágrafo 1º. Ao servidor nomeado para o exercício de cargo em comissão, é facultado optar pelo vencimento e demais vantagens de seu cargo efetivo, acrescido da indenização paga por meio da gratificação de representação do cargo em comissão. Parágrafo 2º. O vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens de caráter permanente, é irredutível. E parágrafo 3º. É assegurada a isonomia de vencimentos para cargos e atribuições iguais ou semelhantes do mesmo poder, ou entre servidores dos 3 poderes, ressalvadas as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza ou local de trabalho. Então, gente, esses primeiros 2 artigos, nós temos que estabelecer o seguinte: existe uma coisa chamada retribuições pecuniárias. Retribuições pecuniárias. Lembrando que quando eu falo em pecúnia, eu quero dizer dinheiro. Tudo que tem a ver com pecúnia tem a ver com grana, dinheiro, ok? Então, retribuições pecuniárias. Na Lei Complementar 68, quer dizer, no direito administrativo, basicamente nós temos vencimento, remuneração, salário, provento e, por último, subsídio. Tá? Ok? Não é subsídio, tá, galera? É subsídio. Subsolo, subsídio. Certo? Um macete para vocês, de português. Toda vez que você tem a letra S e ela está ao lado de uma consoante, vejam o B, e do outro lado uma vogal, vejam o I, ela tem som de 2 S's. Subsídio,
subsolo, ansiedade, tá bom? Percebam que o S está entre consoante e vogal, portanto, som de 2 S. É diferente de quando o S está entre duas vogais. Aí ele passa a ter som de Z. Casa, ansiedade, ok? Um macetezinho aí de português para vocês acordarem. Beleza, gente? Então, nós temos de retribuições pecuniárias essas modalidades: vencimento, remuneração, salário, provento e subsídio. Tá claro isso? Muito bem. Vamos então estabelecer as diferenças entre elas para que nós possamos entender melhor e acertar a questão? Olha só, toda vez que eu me refiro a vencimento, eu quero dizer aquela parcela básica fixada por lei. É a parcela básica fixada por lei. Gente, isso aqui é aquilo que vulgarmente vocês conhecem como o salário base. Qual que é o seu base? Ah, o meu salário base é R$4.000. Vocês entenderam? É o salário base. É óbvio que a nomenclatura salário base está equivocada. O correto é vencimento. No dia a dia nosso, gente, nós servidores públicos, raramente falamos vencimento. É tão usual a gente falar, qual que é o seu salário base? Ah, o meu base é R$4.000, R$5.000. É muito usual nós falarmos assim, embora não esteja correto o termo. Ok? Então, vencimento é a parcela básica fixada por lei. Vocês concordam comigo que o vencimento é uma retribuição pecuniária de um servidor público? Ou seja, quem está exercendo atribuições de um cargo público? Sim ou não? Sim. Então, enquanto o vencimento é a parcela básica fixada por lei para cargo público, o salário é para emprego público. Vocês se lembram da diferença, né? Muito bem. Ok? Então, salário tem a ver com empregados públicos. Ou seja, não tem nada a ver com a Lei Complementar 68. Porque a Lei Complementar 68 é um estatuto que regula a ligação entre o servidor público e a administração pública. E só é servidor público quem titulariza cargo público. Quem titulariza emprego público, gente, é regido pela CLT, não o estatuto. Então, para nós, isso aqui não nos interessa. É só para vocês terem conhecimento. Não vai cair na prova. Ok? Dentro de Lei Complementar 68 não vai cair. Tá claro? Sim? Então, vencimento é a parcela básica fixada em lei. É uma retribuição pecuniária aos servidores que prestam serviços, atribuições no cargo público. Dúvida até aqui, gente? Não? É por isso que o artigo 64 fala, ó, vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício do cargo público, com valor fixado por lei. Então, gente, quem esclarece o valor daquele vencimento inerente a um cargo é a lei, perdão. Tá bom? Então, eu quero prestar concurso para auxiliar administrativo, sei lá, da Câmara dos Vereadores. Quanto é o vencimento? Tem uma lei estipulando. Certo? Vencimento é isso. É o base, gente, é o base. Tá? É óbvio que vocês vão ganhar mais do que o base. Por quê? Porque vocês, servidores públicos, vão ganhar, na verdade, remuneração. Por quê, gente? O que é a remuneração? A remuneração, ela é o vencimento mais o quê? Mais as vantagens. É o vencimento mais as vantagens. Essas vantagens, elas podem ter caráter temporário ou provisório. Vantagens provisórias e temporárias. Ou elas podem ser de caráter permanente. Então, vantagens permanentes. Beleza? Certo? Aí, gente, mais uma vez a Lei Complementar 68 é um tanto quanto imprecisa. Porque vejam o que diz o artigo 65. Remuneração é o vencimento do cargo
acrescido das vantagens permanentes ou temporárias estabelecidas em lei. É óbvio que esse aqui é um tema em que não há consenso. A Constituição Federal às vezes mistura os termos, a Lei Complementar 68, mas a Lei Federal, a 8.112, ela traz que remuneração é o vencimento mais as vantagens permanentes. Tá? As vantagens temporárias não entrariam na remuneração. Vou explicar já já o que são. Mas como a nossa aula de Lei Complementar 68 e ela se confundiu de novo, aí vocês têm que levar isso para a prova. Tá bom? Dúvida até aqui, gente? Tá bem tranquilo, né? Então vamos lá. Qual é o vencimento do seu cargo? R$4.000. Mas você não vai ganhar só R$4.000, porque você vai ter auxílio transporte, você vai ter auxílio saúde, você vai ter não sei o que, vai ter gratificação por ensino superior, papapá. Isso tudo, o valor total, descontado, claro, o sindicato, o imposto de renda, né? A previdência, isso tudo vai ser a remuneração. Remuneração bruta e a remuneração líquida. Tá? Sabem a diferença, né? Bruto e líquido. Ok. Deu para entender vencimento e remuneração, gente? Tranquilos? Por que as pessoas falam gratificação? A gratificação ela está dentro de vantagens que a gente vai ver já já. Tá? As vantagens se dividem em várias. Uma delas é a gratificação. São as gratificações, tá bom? Salário é a mesma coisa, só que dentro do emprego público, não nos interessa para fins de prova. Provento, gente, coloquem que a retribuição pecuniária para os aposentados. Beleza? Lembrando que o aposentado é um servidor público, só que inativo. Mas ele continua sendo servidor público, tá? Uma vez que se aposenta, você continua tendo uma ligação com a administração pública. Gera uma vacância? Gera. Mas existe ainda uma ligação entre você e a administração, tá? De tal forma que você recebe provento. Ok, gente? Dúvida? Subsídio. Subsídio, escrevam aí, é uma forma de retribuição pecuniária? É uma forma de retribuição pecuniária fixada em... Isso aqui vai ficar meio estranho, mas eu vou explicar. Coloque entre aspas, parcela única. Que fica estranho, né? Se está parcelado, não é uma única vez. A gente entende que parcela é de 2 em diante. Mas a explicação sempre que trazem, a doutrina traz, é uma parcela única. Por que parcela única, gente? Vejam, analisem comigo. O subsídio, na verdade, quem recebe são prioritariamente os agentes políticos. Quem são os agentes políticos? Todos os detentores de mandato eletivo. Então, vereadores, deputados estaduais, deputados distritais, senadores, prefeitos, governadores, presidente da República e todos os vices, secretários de municípios, secretários de estado, ministros, juízes, promotores, membros dos tribunais de contas, todos eles recebem subsídio, que é uma parcela única. Significa dizer, gente, que para eles, legalmente falando, esqueçam a prática. O subsídio, olha o que eu vou falar. Ao subsídio não podem ser incorporadas outras vantagens. É por isso que se chama parcela única. Se você realiza um concurso para juiz, por exemplo, lá de Goiás, não sei quanto ganha o juiz lá, mas vamos chutar. O subsídio do juiz está fixado em R$23.000. Pronto. É aquilo. Você não vai ter vencimento mais vantagens para formar uma remuneração. É um subsídio, uma parcela única. Não podem ser incorporados ao subsídio nenhuma vantagem. Não pode ser incorporada ao subsídio nenhuma vantagem. Deu para entender isso, gente? Então não pode ter auxílio, gratificação, papapá. Certo? Eu disse, mas repito, isso legalmente falando. Na prática a gente sabe que se agregam outras coisas, né? Na verdade, coloquem assim, observação. Observação. A única vantagem, isso cai em prova. A única vantagem
A única vantagem que pode ser acrescida ao subsídio, é a indenização. Ponto final. A única vantagem que pode ser acrescida ao subsídio é a indenização. Beleza, gente? Sabem por quê? Já vou explicar daqui a pouquinho sobre indenização, mas só para vocês entenderem. Indenização. O que é indenização? É você indenizar alguém por algo que você teve despesa. Não é isso? A indenização, em tese, legalmente falando, ela não serve para enriquecer. A indenização ela serve para te restituir o que foi gasto. Entenderam isso? Então, por exemplo, nós vamos ver daqui a pouquinho, que as diárias são formas de indenização. Diária. Qual é o intuito da diária? O intuito é, ô Nelson, você vai fazer um treinamento lá em Brasília, 3 dias lá. Então você terá gastos lá, tais como alimentação, transporte, hospedagem. Então vem uma indenização chamada diária para te ressarcir o que foi gasto. Deu para entender o que é indenização? A indenização, em regra, ela não tem um caráter para enriquecimento, e sim para restituição do que foi gasto. É óbvio que na prática, gente, os parlamentares ganham auxílio paletó, auxílio não sei o que, auxílio não sei o que lá, perdão, indenização. Indenização paletó, indenização, e aí isso vai sendo incorporado ao subsídio, porque a própria lei traz uma brecha, que ela admite que ao subsídio sejam incorporadas indenizações. Então, já que a lei deu essa brecha, vamos colocar dinheiro na conta deles e vamos chamar de indenização. Deu para entender como funciona? É assim, na prática. Mas na prova não vai cair a prática. Tá claro? Então, o subsídio é uma parcela única. Tá? Quando eles se aposentam com esse valor integral, cheio, subsídio. Certo, gente? Beleza? Mas lembrando, aqui são altos cargos, tá? São todos agentes políticos e uma coisa que muita gente se esquece, inclusive quem é concurseiro. O artigo, escreva aí, 144, parágrafo 9º da Constituição, 144, parágrafo 9º da Constituição Federal, diz o seguinte, ó, vou fazer a leitura para vocês. O 144 trata da segurança pública, tá, gente? Todas as polícias, bombeiros e tudo mais. O 144, parágrafo 9º, coloca assim, ó, a remuneração dos servidores policiais integrantes dos órgãos relacionados neste artigo será fixada na forma do artigo 39, parágrafo 4º. 39, parágrafo 4º. Então, esse artigo aqui, ele remete ao 39, parágrafo 4º. E vocês sabem o que o 39, parágrafo 4º traz? O subsídio. Então, gente, a Constituição Federal esclarece que policiais ganham subsídio. Ah, eu sou PM, lá está escrito soldo. Gente, para fins de concurso, vale Constituição Federal. Então, o policial ganha subsídio dentro da Constituição Federal. Na prática, são outros 500. Tá? Então, para fins de concurso, vocês que são concurseiros, tem que saber que policiais ganham subsídio. Qual é o fundamento? O artigo 144, parágrafo 9º, remete ao 39, parágrafo 4º, que é a base do subsídio. Deu para entender, gente? Perfeito? Perfeito. Dúvida aqui? Não, né? Vamos prosseguir, então. A aposentadoria é um pouquinho mais complexa aqui, entendeu? Mas aí é mais quando é direito um pouco mais previdenciário. Previdenciário não, perdão. Quando aprofunda mais dentro da lei complementar sobre... Lei complementar e leis
à parte sobre a aposentadoria, mas na lei complementar não trata disso especificamente. Então vocês fiquem tranquilos, nessa matéria não podem cobrar, tá bom? Existem algumas leis que tratam da parte de previdência do servidor público. Inclusive existem municípios, né, gente, que não tem lei, não tem estatuto. Aí eles se baseiam na CLT e também no regime geral de previdência. Eles contribuem para o INSS e tudo aquilo, né? Por exemplo, a depender do ente público, do ente político no qual você trabalha, pode ter uma autarquia especializada só para aquele órgão em relação à previdência, entenderam? Por exemplo, no Tribunal de Justiça, nossa previdência vai para o IPERON, que é o Instituto de Previdência do Estado de Rondônia, IPERON, tá? Não é o INSS, entenderam? Então, por exemplo, se você se adoece por 60 dias, um exemplo, pega atestado, funciona assim: o tribunal paga ao servidor normal, mas aí o IPERON vai lá e restitui para o tribunal. Então, não sei no setor privado, gente, eu não me recordo, mas aqui, por exemplo, eu vou receber, se eu me ausentar por 60 dias por questão de doença, eu vou receber diretamente do órgão. Então, meu contra-cheque vem na data certa, junto com todo mundo, vem tudo normalzinho. Aí depois o IPERON restitui o tribunal. Tá claro isso? Não é o IPERON que me paga diretamente. Entenderam? Mas isso aí não vai cair para vocês, só para vocês terem esse conhecimento. Ficou alguma dúvida aqui, gente? Eu tenho 3 perguntas para vocês. A primeira, respondam. Vou dar 10 segundos. É possível... Deixa eu colar minha pergunta aqui. É possível 2 remunerações dentro do serviço público? É possível? Quando? Em que hipótese? Vocês estão respondendo quase certo, mas eu quero o termo corretinho. Ah, é pedir demais, né? Seguinte, gente, a pergunta é possível a acumulação de remuneração no serviço público? É possível 2 remunerações? Resposta, sim, é possível. Então, se cair na prova, se é possível a acumulação de remuneração dentro do serviço público, sim, é possível. Em que hipótese? Naquelas hipóteses em que você pode ter 2 cargos públicos. Quais são essas hipóteses? Estão lá no artigo 37, inciso 16. 37, inciso 16 da Constituição Federal. Ok? 37, inciso 16. Beleza? Então, por exemplo, um cargo técnico-científico, 1 de magistério, 2 cargos privativos de profissionais da saúde. Tá? Certo? Estão lá as hipóteses. No artigo 37. Inciso 16 da Constituição Federal. Então, vamos supor, de dia eu trabalho no IDARON. De noite, eu sou professor da UNIR, concursado. Posso receber 2 remunerações? Não? Posso e devo, né, gente? Trabalhar de graça. Ó, o artigo 7º da Lei Complementar, eu falei lá na primeira aula, ele veda a prestação de serviços gratuitos, viu, gente? Então, o artigo 7º da lei nossa, a Lei Complementar 68, ela veda a prestação de serviços gratuitos. Porque a contribuição, gente, a retribuição pecuniária é um direito de qualquer um, inclusive dos servidores, ok? Então, é possível acumulação? É. Próxima pergunta. Isso, desde que sejam cargos compatíveis, que podem ser cumulados. Certo? Outra pergunta, a segunda. Eu tenho 3. A segunda é: pode um servidor receber remuneração e provento concomitantemente ao mesmo tempo?
pode o servidor receber remuneração e provento? Sim ou não? Eu acho que não. Resposta: pode. Na mesma hipótese da primeira pergunta. Vamos supor que eu seja do Idarão e me aposentei no Idarão, mas quero continuar dando aula. E aí aqui eu vou receber provento, mas aqui eu vou receber remuneração. É que a gente pensa no carro, né? Entenderam? Sim? Então a resposta da segunda pergunta é basicamente igual à da primeira. Legal? Terceira e última pergunta. Pode um servidor público ganhar ao mesmo tempo remuneração no setor público e salário no setor privado? Pode. Essa é mais difícil. Pode. E aí? Resposta: pode. Pode também. Ele deu exemplo aqui, gente. Imagina, ó, de dia eu trabalho no Idaron. Tem que haver compatibilidade de horários, tá? De dia eu trabalho no Idaron. E de noite eu vou dar aula aqui no CPC. Por exemplo. Ou eu vou dar aula lá na Ubra. Deu pra entender? De carteira assinada. Não tem problema. Ou eu posso exercer... Gente, vocês nunca ouviram, exemplo, policiais que quando estão nos dias de folga, trabalham como segurança privada. Hã? Exato. Mas no caso do professor é bem legal. Exato, tá? Oi? Mas nesse caso de acumular cargo, tem um quantitativo permitido, né? Até 60 horas, né? O que você fala? Por exemplo, se você tiver uma turma Não, a lei complementar não fala de hora não. Não. Compatibilidade de horário. Oi? Remuneração e provento é possível desde que sejam nas hipóteses que podem ser acumulados os cargos, tá? E aqui, gente, então o servidor ele pode ganhar remuneração e pode ganhar salário na iniciativa privada. O que não pode é que muita gente fala assim, servidor público não pode trabalhar no comércio. O que não pode, gente, é eu sou servidor público e eu sou o administrador de uma empresa. Tá errado. Eu posso ser sócio da empresa, mas nunca sócio majoritário. Então eu sou servidor, eu posso ser dono de uma academia, posso ser dono de um bar, de um restaurante, eu só não posso ser o sócio majoritário, o administrador daquela empresa. Deu para entender? Então o que acontece na prática, muitos servidores juntam dinheiro, compram e colocam no nome da mãe, do pai, do irmão, do filho. Não pode estar no nome dele. Ele não pode ser o administrador ou sócio majoritário. Sim. A pergunta dele é bem legal. É assim, gente. Existem órgãos públicos, por exemplo, o Tribunal de Justiça de exemplo. O Tribunal de Justiça, ele... Digamos que... Não seria bem esse termo, mas vou falar. É meio que cobra dedicação exclusiva. Então, se você trabalha no Tribunal de Justiça e você quer exercer uma função de autônomo, você não pode. Mas eu sei que o Idaron aqui em Rondônia, por exemplo, eu sei de servidores do Idaron que são também advogados. Então você pode sim também fazer isso, você ser servidor e trabalhar como autônomo, não tem problema. Mas aí você vai ter que seguir o regimento daquele órgão específico. Não existe de forma geral um impedimento. Tem que ser analisado cada órgão. Mas o exemplo do Idaron, galera, existe aqui em Rondônia. Quem é servidor do Idaron, eu conheço, que é uma pessoa que é servidora do Idaron e também exerce a advocacia. E pode. Tá? Nós, o judiciário, somos impedidos? Faz sentido, não faz? Porque eu trabalho direto no judiciário. Imagine se eu fosse advogar. Aí meu processo entra lá, eu tenho influência com os colegas, que é amizade. Falei, dá uma prioridade naquele processo para mim. Embora existe os sindicatos dos judiciários se uniram, enfim, não me lembro certinho, mas eu sei que existe uma pressão muito forte para que acabe com essa vedação. Porque
Gente, eu sou servidor do tribunal de Rondônia. Que influência eu tenho no tribunal, na Justiça do Trabalho? Enquanto servidor? Nenhuma. Então, a luta embora é uma luta bem fracassada, é que nós, servidores do judiciário, possamos advogar, desde que não naquele órgão no qual prestamos serviço. Né? Então, vamos supor, eu passei na OAB em 2012. Eu, se tivesse essa permissão, eu seria do tribunal e exerceria a advocacia e advogava lá na Justiça do Trabalho, em ações federais, entenderam? Desde que não fosse para o Tribunal do Estado. Né? Mas poderia exercer Tribunal de Goiás, por exemplo, prestar serviço para Goiás, para Brasília, para Pernambuco. Tá claro? Deu para entender? Beleza? Muito bem, gente. Então, respondidas as 3 perguntas, não é isso? Muito bem. Vamos ver o artigo 67. Salvo imposição legal, olha só, salvo imposição legal ou mandado judicial, nenhum desconto poderá incidir ou incidirá sobre a remuneração ou provento. Então, galera, se cair na prova, qual é a regra? Pode ter desconto na remuneração do provento ou não? A regra é não. Não pode haver descontos. Qual é a justificativa disso? Quem poderia me dizer? Porque a regra é a não incidência de descontos na remuneração ou no provento. O fundamento é porque a retribuição pecuniária, mais especificamente remuneração e provento que trata o artigo, essas verbas, gente, têm caráter alimentício. Verbas de caráter alimentício. O que é uma verba com esse caráter alimentício? Já ouviram isso? É uma verba que tem caráter alimentar. Já ouviram isso? Já, né? Não é estranho esse termo? É assim, verbas de caráter alimentares, verbas de caráter alimentar, não é para alimentar a pessoa, não é só isso. É muito maior. Uma verba alimentícia é um dinheiro destinado à manutenção da vida da pessoa, à sobrevivência. Então, quando eu falo em verbas alimentares, eu estou me referindo a verbas que têm como fundamento pagar moradia, pagar alimentação, pagar lazer, transporte, segurança. O salário mínimo deveria cobrir tudo isso. 954, é isso? Né? Cobre? Jamais, né? Então, é por isso que o artigo 67 fala que não pode ter desconto, salvo imposição legal ou mandado judicial. Vão levar isso para a prova, ok? Aí vocês vão se lembrar, por quê? É porque remuneração e provento tem caráter alimentar. Essas verbas servem para dar uma dignidade na vida da pessoa, para cobrir despesa com alimento, com saúde, com transporte, com segurança, com lazer, com alimentação. Beleza? Dúvidas? Dúvidas o quê? Imposição legal e mandado judicial. Isso. Certo? Não. Não? Oi? Não, caráter alimentar, gente, todos têm. Só que a Lei Complementar 68, ela traz especificamente remuneração e provento, porque salário não nos importa na lei. Isso é CLT. E subsídio, os que recebem subsídio não são regulados por essa lei. A grande maioria, tirando alguns policiais. Mas, por exemplo, juízes, promotores, vereadores, senadores, não são regulamentados pela Lei Complementar 68. Tá bom? Juízes e promotores têm legislação própria. Tá? Não entra na Lei 68. Porque juiz e promotor, eles não são servidores públicos. Eles são agentes políticos. Tá bom? Alguns falam que são membros de carreira especial. Não importa. O que importa não são servidores. Só para curiosidade, esse desconto é o quê? Qual é a característica desse desconto? O desconto é um desconto do seu contra-cheque te cobrando alguma coisa eventual. Entendeu? Não, sindicato... por isso que fala, salvo imposição legal. Desconto de sindicato quando você faz parte é uma imposição legal. Desconto de imposto de renda é uma imposição legal. Esse artigo, ele veda um desconto arbitrário. De repente, seu contra-cheque chega com desconto que você desconhece.
Entendeu? Aí, esse artigo 67 protege a sua remuneração, o seu provento, contra esses descontos arbitrários. Agora, sindicato, imposto de renda, previdência, isso é imposição legal, é uma exceção. Salvo imposição legal ou mandado judicial, ordem do juiz. Então, se ela me deve, eu entro com uma ação em desfavor dela e o juiz determina que ela pague, o juiz pode mandar descontar no contra-cheque dela, por exemplo, mas é uma ordem judicial. Pensão. E isso pode acontecer assim, tá? Deu para entender agora, gente? Beleza? Muito bem. Ó, parágrafo único, isso aqui é importante. E quando vocês entrarem no serviço público, cuidado com isso aqui, gente. Eu conheço um monte de servidor enrolado com isso aqui, de verdade. Ó, parágrafo único. Escutem bem. Mediante a autorização do servidor, então tem que autorizar, poderá haver consignação em folha de pagamento a favor de terceiros, a critério da administração e com reposição de custos, na forma definida em regulamento. O que é consignação, gente? Ó, vou dar um exemplo. É assim que funciona. Ó. Tipo, eu cheguei lá na loja e falei, porra, que máquina legal, sei lá, que TV legal, que não sei o que, ou então um terreno, ou então um carro, não sei. Mas eu vi uma coisa que me chamou a atenção. Se essa instituição tiver um acordo, um relacionamento com a administração pública, e pelo fato de eu ser servidor público, eu ter algumas vantagens que os demais não têm, eu posso entrar em contato com a administração, a que me paga, e falar, eu quero fazer uma consignação na minha folha, no meu contra-cheque. Então, todo mês, vem descontando R$600 a título de consignação. Eu já vou explicar, vou detalhar, vou escrever. Mas por que eu digo que é comum? Porque já entraram em algum contra-cheque de servidor público? Nunca entraram? Já entrou. Tem que entrar, gente. Isso não é curiosidade, isso é pra você ver, será que eu quero entrar nesse cargo? Então, ó, você tem lá remuneração, aí imposto de renda, sindicato, nananã, e aí depois vai ter demais descontos ou outros descontos. É quase certeza que esse outro desconto é consignação. É muito quase certeza. Por quê? Os servidores vão fazendo isso aí. E percebam, a Lei Complementar 68 não traz um limite, porque a Lei Federal, a 8.112, diz que só pode ter consignação de 35% do valor da renda. Acima disso, a administração não permite. A Lei Complementar 68 não fala nada sobre o limite. Vocês entenderam? Então, isso é a consignação. Coloque assim, consignação, 2 pontos. Vamos escrever. Consignação, trata-se de desconto realizado na folha. Trata-se de desconto realizado na folha em favor de instituições ou pessoas físicas cadastradas no governo, a fim de, esse afim é separado, a fim de propiciar melhores condições aos servidores públicos. A fim de propiciar melhores condições aos servidores. Ponto. Entenderam? Consignação. Oi? Para propiciarem, é isso? A fim de propiciar melhores condições aos servidores. Galera, então tome cuidado com as consignações, tá?
Vocês vão entrar no serviço público, vão ficar doidos para gastar o seu dinheiro, tá? Vão querer comprar um imóvel aqui, terreno ali, taranã. Cuidado. Cuidado. Vão fazer consignado de sapato. Vão lá na loja. Ah, eu quero comprar todos esses sapatos. Vamos fazer um consignado. Brincadeira. Alguma dúvida, gente? Então lembrem-se, a lei complementar não fala nada sobre valor máximo de consignação. Certo? Diferente da lei federal. Esse artigo 68 também é importante, também pode cair na prova, galera. Ó, tentem entender. Se não entenderem, estou aqui para explicar. Ó, as reposições, indenizações ao erário. Você sabe o que é erário? Não sabem? Já ouviu falar? Ó, imagine que eu estou na minha casa aqui. Eu tenho... Qual o nome daquilo que eu coloco? Vou aparecer na câmera. Qual o nome daquele instrumento onde é um, mais ou menos assim, quadrado ou retangular, onde tem uma senha, eu coloco e deposito coisa lá dentro? Coloco joia... Hã? Cofre. Muito bem. Então, eu estou na minha casa, tenho o cofre. Beleza? Muito bem. Então, gente, eu sabia o que era o cofre, só era para vocês para vocês forçarem a mente. A administração pública também tem cofres públicos, que nós chamamos de erário. Tá? Então, erário são os cofres públicos. Tá bom? Ó, as reposições e indenizações ao erário, então, reposição aos cofres públicos, serão descontadas em parcelas mensais, não excedentes a 10ª parte da remuneração ou provento, em valores atualizados monetariamente. Entenderam isso ou não? Isso aqui é o que nós chamamos de restituição ou repetição de valores indevidos. Ó, na prática é assim, como funciona? Imagine que eu tô lá esperando o dia 25, doido para sair meu contra-cheque. Imagine não, isso acontece na prática, tá, gente? A gente fica doido para chegar o dia 25 para pegar o contra-cheque. Embora nós saibamos o valor que vai vir, mas sempre queremos ter algo a mais, né? Uma surpresa. De repente, este mês vem uma surpresa. Em vez de meu contra-cheque vir de R$2.000, que é o que eu ganho, por exemplo, veio 2.600. De onde que vieram esses R$600? Pode acontecer engano? Pode. Agora, prestem atenção. Imagine que eu ganho R$2.000 e veio R$3.000. Pô, 50% a mais no meu salário. O que acontece? A administração vai perceber que houve um erro e vai querer a restituição ou repetição dos valores indevidos. Então, imagine a situação. Você ganha 2. Neste mês veio 3. Quanto veio a mais? 1.000. Já imaginou se no mês seguinte, dos 2, eles tirem 1.000, então no mês seguinte você vai ganhar 1.000? Os valores indevidos acontecem, mas a restituição segue a obediência ao artigo que acabamos de ler. O que vocês entenderam pelo artigo? Só a 10ª parte, gente. Então eles vão pegar R$2.000 e vão dividir em 10. Quanto dá? Vocês que são excelentes em matemática. 200. Tá, eu sabia também essa. Era só para R$200. Então, eles vão te cobrar de 200 em 200 até completar os 1.000 indevidos que te pagaram a mais. Né? Já imaginou, galera? Sacanagem. Eles erram. Ó, demora 2 anos para depositar o
cobrado. Olha aí. Só que eu percebi, né? Daí, tipo, eu fui, já falei, na hora que eu percebi, aí eles já consertaram. É consertar. Galera, isso aqui acontece. Acontecem as duas situações. Tanto eles te pagarem a mais quanto a menos. Ó. Vejam só. Já aconteceu comigo, perdão, de eu receber menos. Saiu o contra-cheque. Onde está o meu auxílio? Era o auxílio saúde. Cadê meu auxílio saúde? Mais ou menos, não tanto. Hã? Cadê meu auxílio saúde? Senti falta. Liguei lá. Liguei pro setor responsável pelo pagamento. É verdade, faltou. Nesse caso, eles falaram, ou nós vamos te dar uma folha, no próximo pagamento, no próximo mês, vamos acrescentar isso com juros e correção, ou a gente abre uma folha suplementar. Uma folha suplementar é para suplementar o que faltou. No caso em específico, eles abriram uma folha suplementar. Depois de 4 dias me pagaram. Isso é quando eles pagam a menos, mas pode acontecer de pagarem a mais? Pode. Eu mesmo já fui alvo disso também, de me depositarem a mais. Eu fiquei afastado por questão de acidente por 4 meses, sem trabalhar, e nesses 4 meses eu fiquei recebendo auxílio transporte, que é como se eu estivesse pegando meu carro, me deslocando da minha casa até o meu trabalho. E o auxílio transporte veio. Você não ligou para reclamar? Não. Eu liguei porque assim, eu sabia que ia vir desconto depois. Eu conheço a lei. Eles falaram, não, Nelson, é o seguinte, nós vamos te depositar os 4 meses que você está afastado. Daqui uns 2, 3 meses vai ser regularizado e nós vamos começar a cobrar. Eles estão já terminaram de cobrar, mas me cobraram em 7 parcelas. O que me pagaram em 4. 7 ou 8 parcelas. Entenderam? Aí vem um desconto bem menor. Eles fazem isso para proteger o servidor, né, gente? Imagina a situação dessa aqui, galera. O cara ganha 2 mil, vem 3, todo empolgado. Aí no próximo mês vem 1.000. Na lei complementar, nós temos esse direito garantido. Se você é servidor do estado de Rondônia, você tem que seguir o artigo 68, né? 68. Hã? Aí eles depois depositaram o retroativo. Como é que é? Se demorar, gente, eles vão fazer cálculos de juros, de não sei o quê. Fiquem tranquilos. Exato. Mas também isso não cai na prova, mas é assim mesmo, tá? Exatamente. Na administração pública, gente, só para vocês terem uma ideia, nós vamos chegar lá, mas fixem isso. Imagine que você fez um pedido de gratificação porque você é formado em contabilidade. Se você deu a entrada no pedido em novembro de 2016 e nós estamos em 2018 e eles ainda não começaram a te pagar, quando for começar o pagamento, isso é retroativo da data em que você fez o pedido. Tá bom? Por isso que é interessante fazer o pedido quanto antes. Ah, vai demorar para pagar. Não importa, seu pedido está feito. Beleza? Eu dou esse exemplo porque tem casos em que demora mesmo, né? A administração pública é um tanto quanto morosa nessa situação. Enfim, deu para entender? Beleza? Alguma dúvida, gente? Não? Escreva aí o que o STF entende. Vou ditar para vocês. O entendimento do Supremo em relação a essa restituição. É para proteger mais ainda o servidor. Coloquem assim, entendimento do STF. Entendimento do STF. 2 pontos. Em razão da natureza alimentícia da remuneração e dos proventos. Em razão da natureza alimentícia da remuneração e dos proventos. Em razão da natureza alimentícia da remuneração e dos proventos. O recebimento de boa-fé e dos proventos, vírgula, o recebimento de boa-fé de valores
Hã? Gente, vocês estão lendo por causa do Brasil? Que perdeu? Nem viu o jogo? Em razão da natureza alimentícia, da remuneração e dos proventos, vírgula, o recebimento, vírgula, vírgula, o recebimento, vírgula, de boa fé, vírgula. Conseguiram acompanhar agora? Tudo bem. De valores, ok, erroneamente, pagos pela administração, em decorrência de erro dela mesma, na interpretação ou na aplicação da lei, não acarreta para o servidor, ou aposentado a obrigação de devolver a quantia respectiva. Ok? Então, ponto final. O STF entende que se a administração interpretar a lei de forma equivocada e pagar um valor excedente e o servidor receber de boa fé, ele não é obrigado a pagar, a restituir. Gente, é recebimento de boa fé. Vocês acham que o cara que ganha R$2.000, o contra-cheque dele veio 3, ele é um recebimento de boa fé? Ele, eu acho que é devido mesmo. Não, claro que não. Mas se de repente ele ganha 2.561,78 e no contra-cheque seguinte dele veio 2.622,90, se ele receber isso, ele pode ser uma pessoa que tenha recebido de boa fé? Pode, por exemplo. Ele não é, porque realmente acha que tem alguns valores que eram devidos para mim e tudo mais. Tá claro? Então tem que haver uma razoabilidade e proporcionalidade, gente. Se você ganha R$5.000 e vem 8 no seu contra-cheque, e você sabe que não são férias, não tem nada que justifique, você não pode alegar que você está recebendo de boa fé. Tá? No meu caso, que eu não tinha mais vínculo. O que tem? Aí, eles depositaram. No caso, se eu não falasse, eles nem iam perceber. Mas você sabia que tinha algo errado. Então, se você recebesse e ficasse quieto, não seria uma pessoa que estivesse de boa fé. Entendeu? A pessoa que recebe de boa fé é aquela que pensa realmente, eu acho que é devido isso, de verdade. Isso é recebimento de boa fé. Agora, eu sei que não é devido, mas vou ficar quietinho. Isso é boa fé? Não. Tá? Má fé. Não, é má fé. Não é esperteza. Tá bom? Deu pra entender, galera? Fechou? Próximo. Das vantagens, a partir do artigo 69 da Lei Complementar. O que diz o artigo 69? Vamos lá? Além do vencimento, poderão ser pagas aos servidores as seguintes vantagens: indenizações, auxílios, adicionais e gratificações. Gente, quantas vantagens são? 5.
Interpreta em português, além das indenizações. Então, indenizações também são vantagens. Temos 4 nos incíclicos mais vencimento, além dos vencimentos. Então, nós temos 5 vantagens. Questão de interpretação de português, tá bom? Então, nós temos 5 vantagens. Tem como gravá-las para fins de concurso? Tem. De 2 maneiras. Ou vocês colocam vencimento mais Gaia, gratificações adicionais, indenizações e auxílios, tá? Vencimento mais Gaia, ou Gaia, ou Viagra. Viagra. Vencimentos. Vencimentos, indenizações, auxílios, gratificações e adicionais. Tá? Isso. Lembrem-se do Viagra. Escolha aí o macete que vocês querem usar. Vai no Viagra? Eu acho que sim, mas vai rolar mais. Vou pensar no... Não. Infelizmente, eu quando decorei no Gaia. Pois é, eu também já pensei lá. Eu fui no Gaia. Decore aí pra eu apagar, gente. Isso é só pra vocês decorarem, tentarem usar um mnemônico aí. São 5 vantagens, então, tá? E aí, no comecinho da aula, eu falei pra vocês que as vantagens podem ser provisórias ou permanentes. E a remuneração, gente, a remuneração é a soma dos vencimentos mais as vantagens. Qual é a diferença entre vantagens provisórias e permanentes? A diferença é, as vantagens permanentes são aquelas que têm a ver com as atribuições ordinárias do cargo. O que é ordinário? Ordinário é sinônimo de comum, tá? Então são atribuições ordinárias, comuns. Então, por exemplo, vocês acham que o auxílio transporte, que se destina a pagar o transporte da sua casa até o local de trabalho, é provisório ou é permanente? É permanente, porque tem a ver com as minhas atribuições ordinárias. É normal eu todo dia sair da minha casa até o meu trabalho. Agora, ô Nelson, você vai ser deslocado para representar o seu órgão lá em Porto Velho. Ficar 4 dias lá. É comum eu fazer isso? Não. Eu vou ganhar diárias, que é uma indenização. Isso vocês acham que é provisório ou permanente? Provisório. Viram a diferença? Então aqui tem a ver com extraordinário. É algo extraordinário. Um período também, certo? Pode ser também. Não, o auxílio creche, como você recebe enquanto o seu filho, até ele receber determinado, até ter uma determinada idade, naquele tempo é permanente. Entendeu? Não vai ser uma única vez ou 2 vezes, não. Vai ser durante todo o período que ele tem aquela idade. Tá bom? Você vai entrar de novo e continua. Tem gente que faz isso, né? Tem gente que fala, filho para quem é servidor público é investimento. Já ouvi isso. Já ouvi isso. Galera, preste atenção. A Lei 8.112, pessoal,
A Lei 8.112 diz que remuneração é vencimento mais vantagens permanentes. Já a nossa diz que remuneração é vencimento mais vantagens. Sejam provisórias, sejam permanentes. O que eu não concordo, a lei está errada, mas tudo bem. Tá bom? Certo? Porque imagine, segundo a lei, se você ganha diária no mês, aquilo incorpora a sua remuneração? Não. É uma coisa excepcional. Mas a lei complementar esclarece que remuneração é vencimento mais vantagens temporárias e permanentes. Dúvida? Vamos começar a estudá-las então? Número 1, coloquem aí, indenizações. Número 1. Bem rapidinho. O que eu falei sobre indenizações para vocês já? Que a indenização serve para enriquecer? Não. Legalmente falando, ela é só uma forma de restituir um gasto que você teve. Tá bom? Então, primeira observação, coloquem aí. Observação número 1, ou letra A. As indenizações são vantagens provisórias. Tá? As indenizações são vantagens provisórias. Por isso que o parágrafo 1º do artigo 69 coloca assim, ó. As indenizações não se incorporam ao vencimento ou provento para qualquer efeito. Por que não se incorporam? Porque elas não são permanentes, são sempre provisórias. Então não vai ser incorporado, todo mês vai ganhar. Tá? As indenizações serão recebidas aquela única vez. Acabou aquela situação, você deixa de ganhar. Exemplo, as diárias. Se eu fui 4 dias para Porto Velho neste mês, recebo aqueles 4 dias. Se eu não for de novo, eu não vou ganhar diária. Entenderam? Exatamente. As indenizações não vão ser incorporadas e cita essas aqui que a gente vai ver já já. Parágrafo 2º. As gratificações e os adicionais incorporam-se ao vencimento ou provento. A gente vai ver daqui a pouco, estamos em indenizações ainda, né? Vamos ver quais são as indenizações. Primeiro, ajuda de custo. Ajuda de custo. E segundo, vamos colocar as diárias. Vamos fazer uma comparação entre elas. Vou dar 2 situações, descansem a mão. 2 situações, vocês vão falar para mim se é ajuda de custo ou diária. É muito fácil, tá, galera? Na hora da prova é só pensar um pouquinho. Primeira situação, eu sou servidor aqui do INSS, que é federal, uma autarquia federal. Sou servidor do INSS. Não, desculpa, estamos na lei complementar 68, né, gente? Então, sou do Idaron, do estado de Rondônia. Eu sou servidor do Idaron. Aí, eu trabalho aqui em Paraná, estou lotado aqui em Paraná. De repente, eles me levam lá para Porto Velho, tá? Eu vou ser removido lá para Porto Velho. Lembrando que não se fala em transferida, hein, gente? Vocês se lembram disso. Transferência é uma forma inconstitucional. De uma forma de provimento inconstitucional. A remoção é uma forma de movimentação do servidor. Lembram-se disso, né? Eu vou ser removido para Porto Velho. Quando eu sou removido, sou levado de um lugar a outro, eu vou ter 30 dias para me estabelecer nesse local novo. E a administração pública, como eu vou, por conta do meu serviço, da minha atribuição, do meu cargo, a administração pública vai me pagar uma indenização para eu fazer essa mudança. Qual é o nome dessa indenização? Ajuda de custo ou diária? Ajuda de custo. Então, vocês percebem que aqui é uma mudança de domicílio.
A principal característica da mudança de domicílio é o caráter permanente. Você vai para morar. Você vai morar naquela nova localidade. Tá bom? Você vai se mudar. É permanente. Tá bom? Permanente. Não estou dizendo que você não pode nunca mais voltar. É permanente porque você vai, em tese, para ficar. Ah, mesmo que fique 1 ano só, mas você vai para ficar, não é para ir e voltar. Qual é o nome da outra indenização, que é aquela que eu sou do Idaron, só que em vez de me mandarem para Porto Velho para eu ser lotado, lá eles me mandam para um treinamento de 5 dias lá e depois voltar. Diária. Então aqui, gente, a principal característica, deixa eu ver como que eu coloquei na tabelinha. Aqui a principal característica é deslocamento eventual. Beleza? As diárias são devidas para o deslocamento eventual, diferentemente da ajuda de custo, que é aquele que tem caráter permanente para você morar em outra localidade. Então, percebam que as duas são formas de te restituir gastos. Porém, a diferença principal entre elas é que a ajuda de custo é permanente e a outra é eventual. As diárias têm um caráter mais eventual. Deu para entender essa diferença, galera? Tá? Então, só para a gente complementar a ajuda de custo, coloquem assim, ó. Além da ajuda de custo, vírgula. Além da ajuda de custo, vírgula. A administração assume as despesas. A administração assume as despesas de transporte do servidor e da família. Sim. Tá bom, gente? Então, além da ajuda de custo, a administração assume as despesas de transporte do servidor e da sua família. Ponto. Então, aí está incluso bagagem, passagem, tá bom? Tudo pago pela administração pública. Certo? Lembrando que ele tem 30 dias para mudar, fazer a mudança. 30 dias. Ok? A ajuda de custo, em regra, tem que ser paga antes ou depois? Antes. Tá na lei. A ajuda de custo tem que ser paga antes. Tá bom? Anteriormente à mudança. Certo, gente? Coloquem aí, observação. Na ajuda de custo ainda. Observação. Comissionados também podem receber. Comissionados também podem receber. Comissionados também podem receber. Como assim só ajuda de custo? Não, podem também. É que a gente está na ajuda de custo, entendeu? Comissionados podem receber. Observação, mais uma. Não se paga ajuda de custo. Não se paga ajuda de custo ao servidor. Não se paga ajuda de custo ao servidor que se afasta. Não se paga ajuda de custo ao servidor que se afasta em virtude de mandato eletivo. Tá bom? Seria sacanagem, né? Imagina, eu trabalho em Idaron, fui eleito senador, aí o Estádio Novo vai me pagar a minha ajuda de custo para eu ir lá para Brasília, que agora eu sou senador. Não, né, galera? Certo? Então, características da ajuda de custo.
Caráter permanente, guardem isso para prova, gente. Caráter permanente tem que ser pago antes. Comissionados podem receber. Quem vai exercer mandato eletivo não vai receber ajuda de custo. A administração pública vai assegurar o pagamento do seu transporte, da sua família. E interessante, olha que interessante essa situação que a lei complementar nos garante. Imagine que, agora não vou me dar como exemplo não, imagine que o fulano de tal, servidor público, vai morar lá em Porto Velho, e aí ele morreu, tá? É o João, não eu. O João foi com a sua família, recebeu ajuda de custo, tá lá em Porto Velho há 3 meses, 4 meses, e ele veio a óbito. A família quer voltar para a cidade de origem. Até 1 ano depois do óbito, a administração pública paga todo o retorno para a família. Tá? Vocês querem colocar isso aí? Oi? Como assim? É por isso que o artigo 73 fala, ó, destina-se a ajuda de custo, destina-se as despesas de instalação do servidor que no interesse do serviço. Se for interesse particular, entendeu? Certo? De acordo com a interpretação literal da lei. Tá? É óbvio que na prática, eu estou dizendo literalidade da lei. Não é transferência. Mas lembrando que PM não é regulado por essa lei, tá? Militar tem legislação própria. Que eu falei, né? Parágrafo 2º. Coloquem assim. Se o servidor falecer na nova localidade... Observação. Se o servidor falecer na nova localidade... vírgula, a administração pública se o servidor falecer na nova localidade, a administração pública pagará ajuda de custo mais transporte para quem? Para a família, tá? Para a família. Para eles voltarem, tá, gente? Para a família regressar à localidade de origem. Isso. Não, 1 ano do óbito, do falecimento. A lei fala 1 ano após o óbito. Tá? A lei fala 1 ano após o óbito. Tá bom? Nesse 1 ano, a família que escolhe quando quer mudar? A família tem que requerer em até 1 ano. Tem que requerer. Mas se quiser ficar lá e não mudar, aí vai ter que ressarcir tudo de volta para a administração pública. Se pediu essa ajuda de custo e pediu o transporte e não se mudar, enriquecimento ilícito vai ter que devolver. Tá? Se você recebe ajuda de custo, galera, você tem que usar. Por exemplo, eu vou lá para Porto Velho, eles me pagam ajuda de custo, eu não vou mais, eu tenho que devolver. Tá bom? Eu tenho que devolver. Isso até para pessoa assim, tipo, no judiciário, quando você precisa de algo relacionado à saúde, você vai, né, tipo, passar essas questões, você... Aí sai ajuda de custo, aí você tem que prestar conta. Isso, exatamente. É uma prestação de contas. Galera, valor da indenização. O parágrafo 3º diz que é no valor de R$700. Ajuda de custo. Só isso. Tá? Acho que era para levar mesmo o cachorro. Meu Deus. Ajudando de primeira classe. Pelo governo.
Olha, parágrafo 3º. A ajuda de custo será paga no valor de R$700, assegurada a revisão deste valor, sempre na mesma data e mesmo índice, usado para alterar a remuneração e subsídio dos ocupantes de cargos públicos na administração direta. Beleza? E para finalizar a ajuda de custo, nós temos o seguinte: quais hipóteses que eu servidor, tenho que devolver a ajuda de custo? Primeira já foi dita, qual é? Recebi a ajuda de custo. Nel, você tem 30 dias. Ah, eu desisto de ir. Volto. Devolve. Devolve a ajuda de custo. Outra hipótese. Peguei a ajuda de custo. Fui para Porto Velho. Cheguei em Porto Velho, pedi exoneração. Tem que devolver. Tem que devolver. Isso está no artigo 76 e 77. Tá? Então, fui, pedi exoneração, devolve. Outra hipótese. Peguei a ajuda de custo. Fui. Cheguei lá, voltei. Porque eu quis. Devolve. E por último, você tem que prestar conta. Entendeu? Você tem que ficar lá na localidade. Não, isso aí não tem importância, tá? O que você vai fazer com o dinheiro não importa, mas você tem que mudar, se mudar. É a mesma coisa das diárias. Você vai, mas se você tem parente, se você vai de avião, de carroça, de bicicleta, não importa, tá? O que você faz com o dinheiro é problema seu, mas você tem que sair, você tem que se deslocar. E por último, gente, ó, peguei a ajuda de custo, fui para nova localidade, cheguei lá, abandonei o cargo. Tem que devolver. Abandono de cargo. Tá bom? Deixei de trabalhar por sei lá quantos dias. Depois a gente vai ver essas hipóteses mais bem detalhadas. 30 dias. Tá? Abandonei o cargo por 60 dias. Por exemplo, eu preciso esperar os 30 dias, eu posso pedir exoneração. Pessoal, a lei complementar, ela não fala nada. Para fins de concurso hipótese que você tem que devolver a ajuda de custo. Chegou, pediu exoneração. Acabou. Na prática, a gente resolve isso. Entendeu? O concurso não vai querer saber de forma detalhada quantos dias você vai ficar lá para depois pedir exoneração. Não se preocupe, porque a lei não fala. Entendeu? A vantagem de estudar leis dessa forma é que cai a literalidade da lei. Tá? Não tem como fugir disso. E alguns entendimentos, né? Jurisprudenciais. O STF eu já trouxe um entendimento para vocês hoje. Beleza, gente? Vamos para a próxima? Transporte eu vou falar daqui a pouquinho, tá bom? Dúvida na ajuda de custo? Não, né? Beleza? Vamos para as diárias. As diárias, diferentemente da ajuda de custo, não tem um caráter permanente. É você ir, mas voltar. Beleza? Diária é isso. Você vai e volta. Você pode ir para fins de treinamento, você pode ir para fins de fazer um curso, você pode ir para fins de dar uma palestra, de receber palestra, tudo no interesse da administração pública. Ok? É no interesse da administração pública. Não é, vou passar o fim de semana lá em Porto Velho para ir ao shopping, gastar dinheiro, vou pedir diária. Não, né, gente? Não é assim também. Se fosse assim, todo mundo iria querer ir para Porto Velho ou para outro lugar. Aqui em Rondônia, eu digo. Então, as diárias estão lá no artigo 78. Tá? Olha o que o parágrafo único estabelece. A diária será concedida por dia de afastamento, sendo devida pela metade quando o afastamento não exigir pernoite fora da sede. Então, ô Nelson, você vai fazer um treinamento ali em Jaru, você vai de manhã e volta de tardezinha. Então é quanto, segundo o parágrafo único? Metade da diária. Porque você não vai dormir lá. Mas tem que enrolar. Mas não dá para enrolar, porque vamos supor, se você for quinta de manhã e voltar quinta tarde, sexta-feira, você tem que estar no expediente, no teu local de trabalho. Você tem que ir pro trabalho. Entendeu? Essa é a desvantagem. Agora, se for sexta, você pode até ficar, mas do seu próprio bolso. Você vai ganhar só meia diária. Se
A administração, ela te dá os dias de curso, de treinamento, de palestra, tá? É assim que funciona. Vamos supor, vamos pegar de Paraná e Porto Velho. Nós sabemos que de carro é um percurso de pelo menos 4 horas, 5 horas. Não é isso? Não é pertinho. Não é pertinho. Então, se você tem um curso, preste atenção, que vai iniciar na segunda-feira, faz sentido você ir na segunda? Não. Você vai quando? Domingo. Tá? Domingo. Então, na verdade, você começa o seu treinamento no domingo, que é transporte. Então, funciona assim. Vamos supor que o seu curso seja segunda, terça, quarta. Segunda, terça e quarta. Domingo, gente, você está em trânsito. Domingo. Seu curso acaba na quarta-feira às 18. Você vai voltar na quarta de noite? Não. Você vai voltar na quinta. Então, quinta é trânsito também. Quinta é trânsito. Você só vai ter que trabalhar na sexta. Tá? A não ser que sexta seja jogo do Brasil na Copa. Aí você não trabalha. Tá? Deu pra entender, galera? Mais ou menos? Mais ou menos não, é pra entender tudo. Isso, também. Agora, olha o exemplo, esse aqui diferente. Imagine que em vez de eu ir para PVH, eu tenho que ir para Ouro Preto. Fazer uma palestra lá em Ouro Preto. Porto Velho. Você tem que ir para Ouro Preto. Seguinte, a palestra lá é segunda. E ela termina às 16 horas. Perdão, às 18 horas. Você tem que sair no domingo? Não. Você vai dormir lá? Não. Então, é segunda e pronto. Por quê? Porque de carro, você leva 20 minutos. Não, mas se for eu dirigindo, 1 hora e meia. Aí você acorda mais cedo. Hã? Ele vai dormir lá. Sim, você vai receber. Tá? Vamos continuar. Comissionados podem receber diárias? Podem. Que horas que é o intervalo mesmo? Vamos só terminar as diárias, tá? Hipótese. Já imaginou se o seu curso é segunda, terça e quarta? Só que na verdade, ao chegar lá, aconteceu um imprevisto e o curso durou segunda e terça. O que você vai ter que fazer? Além de voltar, devolver uma das diárias, um pedacinho aqui de quarta-feira. Uma diária inteira, você vai ter que devolver. Então, só para ver se eu entendi a questão do dia, se você não tiver aula pernoite, Metade. então naquele dia o exemplo do Ouro Preto seria metade? De Ouro Preto é metade. É metade. Porque você vai e volta no mesmo dia, você não dormiu lá. Gente, segunda, terça e quarta. Quarta foi cancelado lá no local onde você estava. Você vai ficar só segunda e terça, então você vai ter que devolver uma diária. Isso é óbvio, né? Na hora da prova vocês vão acertar. Outra situação, segunda, terça e quarta, aconteceu um imprevisto lá, eles colocaram mais um dia. Adiaram o seu retorno. Eles vão ter que te pagar depois uma outra diária. Esse extra, essa complementação. Também é autodedutivo, né? Na hora da prova vocês vão saber isso aí. Estamos quase terminando. O artigo 81 estabelece o seguinte, ó. Será punido, olha a punição, galera, com suspensão e na reincidência é se praticar de novo o ato, com a demissão, o servidor que indevidamente conceder diárias com o objetivo
de remunerar outros serviços ou encargos, ficando ainda obrigado à reposição da importância correspondente. Isso aqui, ela é uma norma que se refere àqueles servidores que estão encarregados de efetuar o pagamento da diária, e não tá quem está recebendo. Então, vocês aqui são uma turma de servidores que estão indo fazer um curso, e eu sou servidor lá da folha de pagamento, que vou conceder a diária e efetuar o pagamento para vocês. Então, essa é uma norma, uma advertência para o servidor que mexe com isso. Porque ele tem que ficar atento. Se ele empregar a diária de forma, com uma finalidade diferente, sem ser com essa finalidade que a gente está estudando, se ele empregar a diária para pagar uma outra coisa, ele vai responder. Primeiro com suspensão e devolver o dinheiro para os cofres públicos que ele pagou. E se ele fazer de novo, gente, ele pode ser demitido. Não é que ele será, ele pode ser demitido. Tá? Então, é uma norma que é uma legislação tanto quanto rígida, e tem que ser mesmo, porque mexe com valores, para o servidor encarregado para efetuar o pagamento de diárias. Perfeito? Isso está no artigo 81. Certo? E para nós terminarmos, seguinte, você tem que devolver as diárias se você não for para essa localidade. A ajuda de custo você tem 30 dias para ir. Nas diárias, você tem que devolver em 5 dias. Então, se o curso começa segunda e você não foi, você tem 5 dias a partir dessa data para devolver as diárias. Tá bom? 5 dias a partir da data em que você ia para devolver as diárias. Tá claro? 5 dias. E se o curso era a semana inteira, você ficou até quinta e retornou, você tem 5 dias do retorno, a partir do retorno, para devolver a diária que você não usou. Então, se você regressa antes, você tem 5 dias da data que você retornou para devolver aquilo que você não usou. Deu para entender isso, gente? Então, ajuda de custo, 30 dias para ir. A lei fala em 30 dias para ir. Diárias, 5 dias para você devolver. Seja 5 dias da data em que você ia, se você nem chegou aí, ou 5 dias da data do retorno antecipado, se você foi, mas voltou antes do esperado, antes do previsto. Dúvidas sobre diárias? Na volta, terminamos as indenizações e vamos partir para as demais vantagens.